Olá, queridos amigos, desejamos a todos a paz, a harmonia, a serenidade, a esperança, a perseverança, a fé e a confiança em Deus. Nós rogamos ao nosso Mestre Jesus a inspiração para o entendimento das lições que vamos, Senhor, trazer todos os benefícios que tem no conteúdo de informações para nós. E hoje nós iremos dar continuidade no capítulo 9, que é o capítulo Louvor e Gratidão. Um belíssimo capítulo e a gente gostaria assim de lembrar do último estudo desse capítulo, onde o Nelson comentou, e que ali foi um diálogo, uma conversa entre a mãe de Gotuso com Gotuso, a Letícia, sua mãe, que ela vem, para a gente relembrar, vem em busca de um filho, tipo assim, acordar ele das algemas que prendia ele ainda, né? Então ela vem porque ele carregava suas aflições, apesar de ser um grande trabalhador e na casa transitória, mas ele tinha suas aflições, ele tinha essas algemas presas ainda, imantado com a família na terra, né? E ele tinha que se dissolver isso. E a mãe dele, Letícia sabendo que ele tinha virtudes, ele tinha possibilidade de crescer. O que estava atrapalhando ele era essas algemas presas ainda ali na terra com seus familiares, pela mágoa que ele tinha, e essa mágoa tinha que ser dissolvida. E de quem que era? Era daquele primo Carlos, que se casou novamente com a sua ex-mulher, e ele vem ali como que se dissipando os seus valores, seus bens. E ele então cria, como ele mesmo disse, que ele voltou como se fosse no primitivo de animal, dessa mágoa, né, desse ódio. Ele tinha que se dissolver isso. E a mãe, como o Nelson disse no estudo passado, que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima de Deus. Por isso que Chico já nos dizia que se não fosse as preces das mães aqui na Terra, o mundo espiritual teria muito mais sofrimento. E essa é uma lição que vem bem aclarar isso. Essa mãe não estava no plano terrestre mais, mas é uma mãe que vai acordar um filho para que ele possa ter essa ascensão e se dissolver dessa mágoa para continuar crescendo moral espiritualmente e trabalhando mais em outros lugares. Então, dando continuidade no texto, a gente vai agora às últimas palavras desse diálogo de Letícia com Gotuso, né? Letícia, que é sua mãe. Então ela dizendo assim para ele: filho, outras escolas mais belas esperam por nós. Outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus, mas com Deus, sem a mágoa. Então, nesse ponto, a sua mãe termina essa conversa e muito emocionada, André Luiz nos diz. E Gotuso, nesse momento, quando a sua mãe para de falar, e lembrando que quem recebeu a mãe de Gotuso foi a enfermeira Luciana, pela mediunidade, pela clarividência dela. Então, como ela estava ali, Gotuso, com um ato de humildade, pede licença, né, para Zenóbia, se ele pudesse se aproximar até da poltrona da Luciana, onde estava sua mãe. E Zenóbia, então, disse que sim, que poderia ele ir. Então ele vai. E quando ele chega ali, perto de Luciana, ele se ajoelha num ato de amor, de carinho, e beija as mãos da sua mãe. E Letícia, a sua mãe muito bondosa, então disse: levanta, meu filho, sei que você gosta de mim, que você me ama, mas não precisa desse gesto. Por que ela disse isso? Porque, olha, todavia há irmãos nossos
que lhe esperam a estima e a compreensão. Não venho sozinho ao seu encontro. Então veja bem, a mãe de Gotuso, ela não estava sozinha, ela trouxe outras companhias. E ela disse assim, ó, enquanto me disponho a visitá-la, quer dizer, nessa oportunidade de fazer visita para você, eu compareço junto com alguém, ou seja, com outra pessoa. E essa pessoa, né, que convive nos círculos mais densos, né, quer dizer, que convive ainda aqui na Terra, para colher a certeza de suas disposições. Para a nossa felicidade completa, não basta que você me beije e admire. Olha só o que ela diz. É indispensável, filho, que se aproxime fraternalmente daqueles que ainda não sabem amar. Olha, o conselho da mãe, porque amar quem nos ama não é tão difícil, mas amar aqueles que não nos amam é um trabalho mais difícil. E ela disse, Letícia, sua mãe, olha, alguém confabulará, alguém que vai conversar conosco, em reservado entre nós três, em breve. E nesse momento, então, se abrem as portas, né, da Casa da Bênção, em benefício, ela fala, Letícia, em benefício de nossa congregação familiar. O que é congregar? Se reunir, se juntar, se afinar. Espere, filho. E nesse momento, Gotuso se mantinha ansioso nessa expectativa. Quem será? Quem será? Surpreendendo a todos, poucos segundos depois, duas senhoras penetram o recinto. Uma se apresentava com maior número de idade. Era uma senhora mais velha, mas revelava alta posição de orientadora e circundava carregada de luz. Mas a segunda convidada mostrava-se obscura na condição de alma encarnada. E em temporário afastamento, essa alma encarnada, do corpo através do sono físico. Olha só, durante o sono físico, como tudo pode acontecer para nós. Reconheceu Gotuso de longe quem era, evidenciando incontestável deficiência em disciplina emotiva. Estendeu-lhe os braços, descontroladas e inquieta, bradando: Gotuso, Gotuso, que felicidade te reencontro, que felicidade! Então a gente entende quem que era essa pessoa, que era obscura, que ainda estava no plano reencarnatório, que ainda estava aqui na Terra. Era Marília, sua ex-esposa, né? E que Gotuso conheceria onde fosse, tanto ele como ela reconhecia o Gotuso. Então, nesse encontro, se percebe que ela ficou um pouco perturbada pela emoção que ali tinha entre os dois. E nas lembranças, né, do passado, do que foi o primeiro esposo dela, e André então disse que os dois estavam assim, principalmente ela, em estado de perturbação. Marília então faz o primeiro diálogo com Gotuso. Olha o que ela disse para ele: Gotuso, não me queira mal, ajude por amor de Deus, não me abandone, não me abandone. Esse é o pedido da sua ex-esposa, né? Se vê que ela era uma alma sofrida. Dolorosos soluços rebentavam no peito. Gotuso ficou ali como imóvel, como estático, né? Sem ação. Então, como ela estava assim um pouco perturbada dessa emoção, e Gotuso também ficou como que imóvel, estático, a mãe de André, a mãe de Gotuso, né? Diz André, erguendo-se firme, né? Vem interpretar entre as duas. E olha que Letícia, né, fala. Letícia é a mãe de Gotuso.
falando com Marília, sua ex-esposa: venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rogos e conhecemos de perto a extensão das provas amargurosas que lhe colheram a alma saudável. Vejo o carinho, né, que Letícia, mãe de Gotuso, acolheu Marília ali, dando assim um equilíbrio para ela, fortalecendo ela. E André Luiz nos diz que essa visitante, né, daqui da terra contemplava a benfeitora enlevada e feliz. Quem é essa benfeitora? Letícia, mãe de Gotuso, Marília se sentindo na frente de um bom anjo. Então ela se sente amparada, fica mais tranquilizada ali com esse carinho que Letícia dá para ela, trazendo assim o reequilíbrio emocional para Marília. Extremamente, né, admirada por aquele anjo, por aquela pessoa que está acolhendo ela tão bem ali, com tanto carinho, né? E observando, né, a luminosidade, né, a luz que se fazia dentro daquele salão, daquela sala, pelo ambiente criado entre eles, e pelo ambiente de amor e de carinho. E depois de acariciá-la, né, depois que Letícia, né, acaricia a Marília com meiguice materna, Letícia trata a Marília como uma filha, né, como esse amor materno, como André Luiz está dizendo aqui. Meu filho, não queira você abraçar. Lembra que quando a mãe do Gotuso disse assim, quando ele ajoelhou e beijou suas mãos, ela disse: não precisa fazer isso, eu sei que você me ama e eu também te amo. Deixa para fazer isso para outra pessoa que necessita desse gesto, desse ato. E ela vem dizer isso aqui para Gotuso agora. Então a Letícia diz assim: meu filho, não queria você me abraçar e me beijar? Acredita que a esposa terrestre mereça menos que eu? Admite ainda que a mãe de seus filhinhos estremecidos, saudosa e devotada, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Porque quando ele desencarnou, deixou 2 filhinhos com Marília. Continuará esquecendo de todo o bem para se apegar ainda ao mal, se agravar pelo mal? A viúva na crosta, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio com o sacrifício necessário por supremo respeito ao consorte que partiu. Retire, meu filho, retire dos olhos essa venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Então, veja bem, quando Gotuso desencarnou, que ele não tinha nem 50 anos de idade, muito novo, a sua esposa era muito jovem, 36 anos, com 2 filhinhos para criar. Então era necessário que ela até arrumasse um companheiro. Só que pela lição passada a gente viu que ela não foi muito feliz no companheiro que ela arrumou, que era aquele primo Carlos. André Luiz disse que num gesto acolhedor, confiou-lhe a esposa acrescentando: e Marília querendo... O que Marília queria aí? Conciliação. Conciliação do Gotuso, né? Num gesto conciliador, confiou-lhe a esposa acrescentando. Então, Marília, a Letícia, mãe de Gotuso, diz assim: ajude meu filho, ajude ela para que você possa ser ajudado, porque Gotuso necessitava de ajuda também
para se dissolver daquelas algemas. Não recuse a lição de hoje, porque o futuro virá aclará-la. Então, a mãe dela está dizendo que a dificuldade de hoje, de dissolver essa mágoa, do perdão, será um benefício amanhã para ele. E isso para todos nós, né? André Luiz nos diz que Gotuso estava ali como que magnetizado, talvez pela carinhosa advertência da sua mãe. Gotuso, nesse momento, então, abre os braços e recolheu solícito na atitude de irmão compadecido e desvelado. Finalmente, houve a conciliação. Gotuso abraça sua ex-esposa Marília na condição de um irmão, nessa conciliação que ali estava para ser feito. Marília observava com êxito. E como assim? Deu certo, graças a Deus, né? E Marília então dizendo, que sonho bom! Exclamou sobre indefinível expressão de ventura, porque Marília estava durante o sono físico, e aquilo para ela, como nós encarnados, é um sonho, é aquele sonho que a gente gostaria que permanecesse para sempre, né? É o caso dela aqui. André Luiz nos diz, e realmente o olhar pelo salão em luz dirigia-se a nós todos comovedoramente. Marília, mais uma vez dizendo, a ex-esposa de Gotuso, olha a declaração dela, o que ela fala aqui. Tenho medo de minha velha habitação. Por favor, enviados divinos, não me deixe voltar nunca, nunca mais. Então, percebe-se que Marília era muito infeliz ali na Terra, né? Aqui na Terra, com esse esposo, né? Que veio, né, para dissolver seus bens, desestruturar a família. Ela sofria muito com isso. Mas ela tinha seus compromissos aqui na Terra, né? Ela tinha medo de voltar, então ela pede para que se ficasse lá. E André Luiz disse que compreendendo, né, a Letícia, que é a sogra, compreendendo que a nora estava ali meio que temporariamente libertada do corpo, mas encontrava num domínio vibratório prejudicial. Por quê? Porque o que ela acaba de dizer, que não quer voltar nunca mais, isso já era prejudicial a ela. Era necessário trazer Marília ao reequilíbrio novamente. E quem ia fazer isso? Letícia, a sogra, a mãe de Gotuso. Então Letícia dizendo para Marília, ouça minha filha. Que bacana, né? Marília trata a Letícia como filha e não como nora. Ouça, minha filha, é preciso que você não se detenha por mais tempo, porque ela estava durante o sono físico e não dura muito tempo, era necessário ser rápido aí. Não pode permanecer entre nós até que os eternos desígnios se manifestem nesse sentido. Ou seja, até que não venha o tempo certo da sua desencarnação, até que você não cumpra todos os seus compromissos lá na Terra, para que venha a desencarnação natural, voltando sim a esse convívio. E Letícia continua dizendo para Marília, volte, minha filha, volte, porém, ao lar distante, com tranquilidade, convencida de nossa afeição sem mácula. Nossa tranquilidade vai te seguir nos dias terrenos. Então percebe que Letícia ali está dando todo esse apoio, né? Esse conforto, esse consolo para que Marília volta mais fortalecida, né? Nossa tranquilidade vai te seguir nos caminhos aqui na Terra. E ela continua dizendo, não lhe faltará cooperação.
Olha só, como nunca faltou. Às vezes a gente não consegue enxergar todos os benefícios que recebemos do plano espiritual. E olha só, que notícia mais confortadora que Letícia, mãe de Gotuso, dá para Marília. Se não pode acompanhar o esposo querido que você quer, pela inoportunidade de semelhante desejo, alegre-se e confia no poder divino, pois Gotuso irá a seu encontro. Em breve, Marília, seus beijos orvalharão de amor e ventura um rosto pequenino que sintetizará para suas esperanças de avó. Verdadeiro mundo de felicidade redentora. Vamos abrir um parêntese aqui. Então, veja o que Letícia está dizendo para ela? Da reencarnação de Gotuso, mas na condição de neto. Que notícia mais confortadora. Então veja bem, que mistureiro que os nossos planos reencarnatórios, né, aqui na Terra. Veja que de esposo de Marília, ele vai voltar na condição de neto. E olha, Gotuso é muito obediente, é uma alma muito doce, ele aceita tudo, ele aceita ser neto dela, e neto do primo Carlos, que foi aquele que causou toda a mágoa para ele de tudo que ele fez, e ele aceita tudo. Aqui na Terra nós classificamos, né, o grau parentesco, que é normal e lógico, né? Filho, pai, irmão, e assim. Mas na lei divina, nada disso acontece, porque todos nós estamos na condição de irmão, nessa grande família humana, todos filhos do mesmo Pai. Então, se nós somos esposos de alguém no grau parentesco, nas leis divinas nós estamos como esposo, ou estamos como filho ou como neto, porque numa próxima reencarnação, pode ser que nós venhamos com outro grau de parentesco, que está sendo o caso de Gotuso aqui. E o lar, meu Deus, né? O lar não é um campo de guerra, mas é o cadinho de reajuste, de afinidade, com a ajuda, aliado, né, com a ajuda do bendito véu do esquecimento, né? Por que Jesus disse, quando ele fez o primeiro culto do Evangelho no lar, aqui na Terra, na casa de Simão Pedro? O lar é a primeira escola, é o primeiro templo da alma, o lar. Quantos benefícios, né, nos traz a reencarnação? No dicionário divino nos diz que a primeira palavra é amor e a segunda palavra é reencarnação. Então, são lições para a gente valorizar a nossa reencarnação. Diante dessa notícia, né, que Letícia dá para Marília, ela é extremamente emocionada, de alegria, e interrogou a pobre alma. Olha o que Marília pergunta. Essa pergunta foi para Letícia, né? Gotuso perdoou-me? E a gente fica pensando, mas o que será que Marília fez? O que será que houve alguma coisa durante o casamento lá na Terra? Por que ela pergunta se o Gotuso perdoou ela? Que culpa que ela tem? Mas quando ela faz essa pergunta, Letícia já se adiantou e vem com a resposta. E olha a resposta de Letícia, né, a mãe de Gotuso, que vem nos esclarecer se ela tinha culpa ou não. Ela disse assim: minha filha, ele, Gotuso, nunca sofreu ofensa alguma de seu coração dedicado. E ele se lembrará para sempre, com desvelo e ternura, da companheira fiel que lhe amparou os seus filhinhos, né, os 2 filhinhos que eles tinham, 2 filhinhos amados, e lhe honrou o nome, entre renúncias e sacrifícios ignorados.
sacrifício não reconhecido. Então, veja bem, que alma que era essa Marília, né? A gente vê uma esposa, uma mãe dedicadíssima, cuidadosa, né? Apesar de muito jovem ainda, menos de 36 anos, e já era uma esposa, né? Como a Letícia está dizendo, fiel, que honrou seus compromissos de mãe e de esposa. Então, o que será que ela tinha, né, para pedir esse perdão? E André Luiz disse que ela, nesse momento, Marília disse, ó, que felicidade, que felicidade. Repetia ela dizendo, né, afogada de pranto de alegria e reconhecimento. Que como tudo foi, né, se reequilibrando, se transformando para o bem ali. E André Luiz nos diz que afagando a fronte do filho, né, a sua mãe Letícia, afagando a fronte do Gotuso, que também chorava muito de forte emoção, Letícia rogava-lhe, filho, diga-lhe, meu filho, quanto a amamos, tranquilize-lhe a alma sensível e afetuosa. Então, é como... percebe que Letícia, ali, a mãe de Gotuso, ela está fazendo tudo pela conciliação, está fazendo tudo a benefício dos dois, para que haja essa afinidade, né? Esse amor entre os dois. Está dizendo para ele, fale com ela, né? E Gotuso, né, como uma criança, André Luiz diz, o nosso irmão assegurou. E então, agora vem as palavras, finalmente as palavras de Gotuso para a ex-esposa Marília, né? São frases, palavras de carinho, de sentimento, né? De conversando com Marília e até combinando com Marília da sua própria reencarnação. Olha que coisa mais linda. E olha então que Gotuso disse para Marília, Marília, nunca resgatarei minha dívida para com seu devotamento. Regresse confiante enquanto preparo a minha própria volta. A volta, né, da sua reencarnação. Brevemente, com o auxílio de Deus e de nossa abençoada mãe, estaremos de novo reunidos na Terra. Misericórdia divina, né? Peça energias agora para mim. Em suas orações, peça essa energia de serva incompreendida. Serva incompreendida. Olha a qualidade que ele está dando para ela. Está você em vias de terminar dolorosa provação, dolorosa prova de resgate, e ao passo que eu, né, o Gotuso dizendo, vou recomeçar. Então ele está dizendo que ela já está próxima ao final da sua existência, que cumpriu fielmente, e ele vai iniciar uma nova existência. Então, diante disso, ele pede para ela, olha, então ele diz assim, Gotuso diz assim para ela, sou eu, portanto, agora quem suplica auxílio e proteção. Espere-me, não desfaleça. Olha, rogando para ela que esperasse ela lá na terra, aqui na terra. Aprenderemos a refundir sentimentos. Veja as palavras de Gotuso nesse final aqui. Aprenderemos a refundir sentimentos, purificar laços afetivos, santificar impulsos e, sobretudo, abençoarmos quem nos feriu aparentemente, amparando supostamente o inimigo, a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos uns dos outros. Palavras de Gotuso. Que coisa linda, né? Perdoando, né? Quando ele diz assim, amparando o suposto inimigo e abençoando a quem feriu, a quem nos feriu aparentemente. Então ele usa até da educação, da ética para falar. E quem que ele está dizendo de perdoar? É aquele primo Carlos, né, que foi
o outro marido da sua própria esposa, né? É um ato de perdão, de humildade que ele teve, e deixando Marília bem mais confortada, bem mais segura para voltar aqui para a terra. Ambos choravam eternecidamente. Então, tanto Marília como Gotuso, compadecidos, né, sensibilizados, choravam muito aí de alegria com esse encontro mais lindo que eles tiveram ali. E André Luiz nos diz: em seguida, Letícia, a mãe de Gotuso, restituiu, ou seja, devolveu a nora aos braços amigos da orientadora, que a reconduziu de volta ao corpo físico, no mesmo silêncio dentro do qual se mantivera até então. Vamos parar aqui para entender isso aqui. Ambos choraram, tanto Marília como Gotuso, depois de toda essa conciliação, né, desse carinho, dessa afinidade que foi, desse combinado da reencarnação. E quando então termina tudo isso, tudo o que tinha que ser feito através de Letícia foi feito ali. E depois de tudo tão pronto, em seguida Letícia restitui, devolve a nora aos braços da orientadora. Braços amigos da orientadora. Lembra quando Letícia disse que duas senhoras adentraram no salão, uma mais velha e outra mais nova? A mais nova era a própria Marília. A mais velha, que se apresentava como uma senhora de alta posição de orientadora, envolvida de muita luz. Essa senhora foi a que fez esse trabalho de trazer Marília do plano terrestre, entregando ali, como se ela ficasse sentada num cantinho ali desse ambiente, esperando em silêncio, e quando tudo terminou e quando tudo foi feito, ela retoma em seus braços amigos e trazendo novamente para a Terra. Quem será essa senhora que recolhe em braços amigos? Quem será? Podemos entender ou subentender que é o seu anjo da guarda, seu espírito protetor, que vem lhe trazer e devolvê-la para a Terra. A ex-genitora de Gotuso, a Marília, recomendou-lhe que retomasse, né, a Letícia, mãe de Gotuso, pediu para que ele retomasse o seu lugar, porque até então ele estava ali ao lado da poltrona da irmã Luciana, né, a clarividente ali. Então ele vai até o seu lugar. E Letícia, mãe de Gotuso, então disse assim: agora, Zenóbia, é com você, porque a nossa tarefa já foi feita. Tudo que tinha que fez, já fizemos nessa abençoada noite. E André Luiz disse que a diretora da casa, a irmã Zenóbia, com muito esforço, né, que levaram efeito naquela noite, em benefício do coração, muito emocionada também, porque em benefício que ela também foi em busca de um benefício de um coração que lhe era particular, particularmente amado, acusava funda emoção. Então o que André Luiz está querendo dizer? Ele está dizendo assim, que talvez que a diretora da casa estava tão sensibilizada tanto quanto Marília, Letícia. Por quê? Porque havia acontecido com ela também naquela noite, que era a busca, né, do padre Domênico, que era alma que custava caro para ela. Irmã Zenóbia, então, foi convidada a vir falar, para encerrar esse trabalho, mas então ela vem falar do Gotuso, e percebe o que ela fala do Gotuso. Que alma que é o Gotuso, né? Ela diz assim: Gotuso conta nessa instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos. E ela falando isso muito sensibilizada e emocionada. Gotuso é companheiro a quem devemos muito.
realizaremos de bom grado tudo quanto esteja ao nosso alcance, para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e bênçãos. A felicidade dele, de Gotuso, em outro setor, minha irmã, falando para Letícia, né? Será igualmente a felicidade desta casa. Então, é aquele espírito que se alegra com a alegria dos outros. Seguiremos Gotuso nessa nova recapitulação terrestre, atenciosos e vigilantes, não por obséquio, não por favor, não por cortesia, mas por obediência ao preito, né? Ao respeito, ao sentimento de gratidão de que somos devedores desse querido amigo pelos vários anos em que cooperou conosco nessa devotada e assiduamente, né? De todo o trabalho que ele prestou ali na casa transitória, Gotuso, tanto que ele trabalhou ali. Então ele teria todo esse mérito de assistência desses amigos que ele iria deixar aí na sua próxima reencarnação. Olha as virtudes, né, de Gotuso. Por isso que a sua mãe veio em busca, porque ele tinha essas qualidades, essas virtudes para ascensar o voo mais alto. E ele estava algemado ainda imantado na família terrestre. E a sua mãe então veio para conciliar tudo isso e dissolver essa mágoa. Letícia, mãe de Gotuso, agradeceu e partiu, deixando-nos preciosos eflúvios, né? Aroma de paz e encantamento, né? Que ambiente que foi criado ali. E André Luiz diz que outro iluminado mentor da organização socorrista, identificado pela irmã Luciana, a enfermeira, clarividente, médium, então reintegrava na própria personalidade, ditou-nos para ela, através dela, né, como médium, algumas palavras de estímulo elevadas e santas, endereçando-nos copiosa chuva de raios luminosos através da tela da bênção, recomendando a Zenóbia que encerrasse o serviço da prece na paz do Senhor. Então esse espírito, né, veio trazer assim mais ainda luz e mais serenidade e alegria nesse ambiente, para que se encerrasse os trabalhos da noite. E Zenóbia, né, a diretora, percebe que Zenóbia só fala quando é convidada, né? E ela que é diretora da casa, né? A gente lembra de uns dizeres de Emmanuel que diz assim, que a palavra instrui, mas o comportamento, a conduta é que convence, né? E Zenóbia era pelo trabalho que ela fazia, né? Esse trabalho árduo nessa casa. E Zenóbia então pronunciou muito sensibilizada, né, compadecida, emocionada, reconhecimento e júbilo, né, encerrando aquela tarefa. Abraçamos-nos, André Luiz disse, que abraçando-nos, esclarecido e satisfeito pelo êxito da hora, vimos a irmã Zenóbia encaminhou-se para Gotuso enlaçando maternalmente. Então, mais uma vez, abraçando ali, né, o Gotuso como uma mãe que abraça um filho tão querido. E Gotuso, né, num gesto de carinho, de reconhecimento, disse: ó, minha venerável irmã, muito emocionado, né? Como é grande o prêmio da misericórdia divina. Qual seria o prêmio dele aí? Esse encontro, essa conciliação e a reencarnação. Prêmio. Não mereço tanto, auxilia-me. Gotuso está pedindo para que ela, Zenóbia, auxiliasse ele a agradecer a Deus tudo o que aconteceu ali. E Zenóbia disse assim: alegrai-nos, vamos nos alegrar, Gotuso, respondeu ela, muito emocionada, e louvamos ao Pai que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino. Ato de humildade, né? Palavras de humildade. O agraciado de hoje não foi só você, Gotuso, também eu, Zenóbia dizendo, também eu aumentei de muito meus grandes débitos com o Altíssimo, e de vós
quase embargada pela comoção, conclui: também eu recebi divina concessão nesta grande e abençoada noite. E assim termina esse belíssimo capítulo, né? Do capítulo 9, Louvor e Gratidão. Que noite que foi aquela, né? Veja bem, no ambiente hostil, né, de trevas ali, o que eles criaram dentro dessa casa transitória naquela noite, né? É um belíssimo capítulo, né? Louvor e gratidão. Gratidão é agradecimento, é reconhecimento, né? Gratidão nos faz muito bem. Uma pessoa que é grata, ela vive mais sereno, mais feliz, mais confiante em si mesma, né? E o que nós podemos salientar nesse capítulo? A obediência de Gotuso, né? Aceitou tudo como um neto do primo Carlos dele. Vemos a importância da reencarnação. Nesse caso, dissolvendo as mágoas, devemos ser mais agradecidos às nossas reencarnações. Irmã Zenóbia, que espírito é esse, né? De um trabalho tão intenso, né? Um trabalho tão pesado que precisa revezar ano a ano Zenóbia com o irmão Galba, né? Que eles vão, nos planos superiores, se recompor, né? Um repouso mais de estudo e de aprendizado. E se reveza um ano Zenóbia, um ano Galba, para que eles consigam tocar esse trabalho. Que essa maravilhosa lição sirva de exemplo para todos nós, da importância da reencarnação, do lar, e a misericórdia divina que está sempre ao nosso lado. E quantos amigos do plano espiritual que nos ajudam, e a gente sem perceber, como também Marília às vezes não percebia. Agradecemos a oportunidade desse estudo que a casa nos oferece, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, para o aprendizado dessas abençoadas lições. Muita paz.